Hoje, quando apresentou essa demanda do projeto do Sul, pediu 650 milhões de reais. O INEA pediu R$1 bilhão. O Rogério está correto na questão da previsão de investimentos, né, que foi pensada no plano diretor do Iguaçu. Mas o plano é justamente um plano e, à medida que você tem recurso, a gente vai fazendo as intervenções que precisam ter coerência técnica, né? Você precisa ter funcionalidade, ter coerência e identificar as maiores urgências. Nós ficamos 10 anos parados, né? Isso foi... E é triste, porque eu fui canedo, fui presidente da SEMA, na década de 90. Pessoal, vamos fazer um pouco de silêncio, por gentileza. Eu fui coordenador das obras do parque pelo INEA de 2010 a 2014. E aí nós aprovamos a primeira fase, lá em 2010, depois aprovamos no Parque 2 mais 460 milhões, depois aprovamos mais 350 milhões e esses recursos foram perdidos, ou seja, tinha lógica de ter a continuidade. O problema é que as gestões subsequentes, né, optaram em não fazer e o recurso foi direcionado, o governo federal foi cancelado, o governo federal botou de recurso em outro lugar porque o Estado não deu continuidade. E agora você tem a retomada do parque e tanto o município quanto o governo do Estado apresentaram seus preços. De 650, o Belfor Roxo conseguiu 208, de 700, de 1 bilhão, sei lá, 800 milhões que o INEA solicitou, conseguiu 160. Foi quando a gente foi chamado para ajudar, para poder, o que a gente consegue fazer? Caxias e Belfor Roxo, porque Belfor Roxo não poderia fazer nada se não fizesse Caxias, pegando a bacia do Botas. Porque é aquilo que a gente conversou, né? Você precisa ter coerência e você precisa ter continuidade e fluxo. Você está com um problema ali no Botas, só que está lá em cima, né? Mas se a gente não fizer intervenção ajusante no Iguaçu e até a Foz está comprometida, a gente não ia conseguir resolver o seu problema. Ou ia resolver pontualmente o seu problema ali, um pouquinho mais abaixo, está levando o problema para a pessoa. Então, diante disso, o maior volume de investimento está justamente na implantação e adequação da calha. Ou seja, a gente está requalificando a calha, alargando ela, para poder fazer com que o rio tenha o devido escoamento. Então, na sua área, nós não vamos fazer reassentamento, porque foi uma escolha de vamos priorizar intervenções onde a gente consiga resolver o problema hidráulico, sem a necessidade de reassentar. Embora tenha necessidade de reassentar. É a tal da escolha de Sofia, né? O que a gente vai conseguir fazer com o recurso disponível? E foi isso que foi optado. Então, no seu trecho, a gente vai implantar uma calha e não será necessário o reassentamento. E o nível de botas no seu trecho, ele vai diminuir bastante. E vai conseguir beber uma água com tempo de retorno de 50 anos. Tá? Que é o que a gente está fazendo. Porque desde a sua área até o Botas, Iguaçu, até lá embaixo, vai estar tudo coerente na cota de fundo que a gente precisa chegar na Baía de Guanabara para justamente vencer o remanso, que é o grande problema que a gente tem em regiões de baixada. Então é isso. Não sei se ficou claro, se ficou claro. Pois não. Isso não vai ter se tiver Essa também. A gente priorizou. Não tem como não ter esse preço Hoje. Mas a gente pode colocar na próxima seleção. Você teve uma seleção agora, uma nova seleção que foi feita, que o Belfor Roxo apresentou novamente, foi um recurso menor, por 30 milhões de reais. Aí vai se trabalhar ali na bacia do Sarapuí, no Gaspar Ventura, que tem um problema também, que é um outro boulder que foi feito. E não teve, está sendo ocupado, está assoreado, está muito complexo ali, então o prefeito optou em a gente priorizar o Gaspar Ventura.
e no ano que vem vai ter uma nova seleção do parque. E aí é importante essas conversas, esses diálogos, para que nas novas seleções do parque, se com o comitê instituído, se discuta quais são, todo mundo já conhece o projeto Iguaçu, quais são as obras que o município, que a população quer que sejam colocadas para a seleção, e aí a gente tem que pedir mais para ter menos, mas eu acho importante a gente fazer isso. Gustavo, eu expliquei. A resposta pode não ser melhor, mas é a verdade mesmo. Depois, a conversa tem que ser dentro da sociedade civil. Exato. Já sabemos que não existe aberto. Sim. Agora não tem. Mas vamos batalhar para conseguir algo. Sobre a ponte, qual o seu nome? Meu nome é Jacimar, só para colocar aqui. Tá, de fato, está incluído no projeto. A questão que o Sandro trouxe e que o Rogério trouxe são próximas, porque é justamente sobre a questão do controle de ocupação. A preocupação do projeto que existe hoje, que vai ser executado, é justamente evitar que existam novas ocupações irregulares, ou seja, estancar o problema. Usar o recurso que tem, né, que aparentemente parece ser muito, né, se falar em 208 milhões, mas se tratando de obras de infraestrutura, ainda é um recurso ainda limitado. Então, de fato, se priorizou a questão de drenagem. Eu tenho um carinho muito grande para a região do Babi, Recantos, que eu, assim, desde pequeno sempre andei por lá e tal. Tanto é que antes até de ser nomeado pelo prefeito, eu andei todas as ruas de Recantos, antes até de ser sido nomeado, Rua dos Médicos, Rua dos Engenheiros. E eu estou lutando, assim, no caso, estou empenhado internamente para que se volte às obras do Babi, né, as obras de saneamento. Já temos no próximo a questão do São Francisco, né, o bairro de São Francisco contemplado com saneamento 100% com parceria do governo do Estado. Então, que toda essa infraestrutura de saneamento ela consiga concluir as obras também no bairro Babi, em Recantos. Então, só para deixar claro que assim, eu tenho andado, eu ando muito com lá, eu faço o papel de trazer os problemas para dentro da secretaria. Só que aí a solução é cometer um curto. Então, se fosse depender da gente, a gente faria tudo de uma vez só, né, mas não é assim que às vezes acontece. Então, sobre a questão da saneamento, a gente vai colocar, né, um radar e talvez uma próxima seleção, de fato, identificar esses problemas, acredito com a opinião da secretaria. E sobre a questão que o Adelaide trouxe, o professor Paulo, sobre o papel da cidade na questão do pós, até esqueci de mencionar quando estávamos na mesa, né, na primeira abertura, a Ariane, subsecretária de Meio Ambiente, e o nosso secretário Flavinho de Meio Ambiente, eles têm lá um projeto, na verdade, eles estão desenvolvendo um projeto na parte de educação ambiental. Então, a Secretaria de Meio Ambiente atua fortemente a questão ambiental na cidade, faz a questão das fiscalizações. Então, hoje vive um outro cenário nesse quesito ambiental na cidade e de prevenção, né? E justamente na questão da educação ambiental. Então, acredito que a gente vai ter uma interação forte ali nessa região, através do projeto Iguaçu, da questão da conscientização da população. Respondido? É isso.